Oi galera! Olha eu aqui de novo, Profa Chá, mais uma aulinha pra você. Hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver célula eucarionte, duas células eucariontes, animal e vegetal. Vamos comparar as duas células, vamos analisar as suas estruturas e vamos entender quais são as suas semelhanças e diferenças, tá ok? Antes de tudo, antes de começarmos, o que a gente tem que fazer? Quem lembra? Quem lembra? Pode esquecer não. Vai lá no meu canal Profa Chá no YouTube. Inscreva-se se você ainda não está inscrito. Dê um likezinho no vídeo porque a aula tá topzinha. E compartilhe esse vídeo se você gostar. É claro que você vai gostar, não é? Então compartilha para que outras pessoas possam assistir e aprender muito. Então vamos lá? Célula eucarionte. Vamos retomar um pouquinho do que a gente assistiu na aula passada? Na aula passada nós estudamos sobre a célula, vimos a célula procarionte e hoje nós vamos ver a eucarionte, não é verdade? Nós sabemos que a célula é a base estrutural e funcional de todos os seres vivos. Só os vírus que não possuem célula. Os demais seres vivos, e será que vírus é ser vivo? Eu falei que depois a gente vai discutir isso, lembra? Mas não hoje. Se todos os seres vivos têm a sua base funcional e estrutural formada por célula, a gente tem que entender como que a célula funciona, não é mesmo? Para a gente poder entender a lógica da organização desses seres vivos, do funcionamento, do metabolismo. Então hoje nós vamos estudar a célula eucarionte. Qual que é a diferença básica entre eucarionte e procarionte? Você se lembra? A diferença básica está no núcleo. A célula procarionte não tem um núcleo organizadinho. O seu nucleóide, o seu material genético fica disperso no citoplasma. E elas também, as células eucariontes, as células procariontes, professora, se liga, as células procariontes não têm organelas membranosas no seu citoplasma. E as eucariontes? As eucariontes são diferentes, né? Quem tem procarionte? Células bacterianas, por exemplo. Tá? As eucariontes são encontradas nos demais seres vivos, protozoários, fungos, animais, vegetais, todas essas são eucariontes, tá? E como que é uma célula eucarionte? Quais são as características para ser uma célula eucarionte? A primeira e mais interessante que a gente tem sempre que lembrar é com relação ao núcleo. O núcleo da célula eucarionte, ele é organizado. Ele é delimitado por uma membrana nuclear chamada carioteca. Então, essa estruturinha aqui, que delimita o núcleo, que separa ele do citoplasma, a carioteca, é característica das células eucariontes, certo? Outra característica que a gente pode observar é que as células eucariontes são cheias de organelas citoplasmáticas, que são essas estruturas aqui dentro do citoplasma. Professora, vamos conhecer melhor essas células então. Vamos analisar as suas estruturas. Então vamos lá? Gente, olha que lindo que ficou esse desenho. Não, ficou maravilhoso, ficou? Eu tenho certeza que você vai entender direitinho a partir do que a gente vai estudar agora. Então olha só. Essa célulazinha aqui é a célula animal. Essa é a célula vegetal. Ambas são eucariontes, não se esqueça. Vamos começar pelas semelhanças entre elas? Professora, por que você pegou célula animal e vegetal? Porque são duas células que a gente estuda bastante, especialmente quando a gente entra em zoologia, em botânica, em histologia também. Né? Histologia animal, histologia vegetal, a gente vai sempre fazer referência a essas duas célulazinhas. Então é importante que a gente estude mais profundamente e compreenda as semelhanças e diferenças entre elas. Certinho? Uma coisinha ou outra que a gente precisar, a gente vai fazer referência aos fungos, aos protozoários, tudo bem? Então vamos lá. As semelhanças, bateu o olho, o que a gente vai ver? Membrana plasmática. Todas as células, inclusive as procariontes, são delimitadas pela membrana plasmática, que é a membrana mais externa, que separa a parte interna e externa da célula, o meio intra e o meio extracelular, e controla aquilo que vai entrar e vai sair da célula, tá? Essa estruturinha, então, está presente em todas as células, tá bom? O núcleo, vamos descer aqui um pouquinho para baixo. O núcleo, que é característica de célula eucarionte, você pode ver que ele está delimitado pela membrana nuclear, separadinho o material genético, o DNA, está aqui dentro, controlando, né, orientando o que vai acontecer na célula. Esse espaço
membrana plasmática e um núcleo é chamado citoplasma. Então, toda essa parte aqui, ó, que está delimitada pela membrana plasmática é o citoplasma, onde nós encontramos as organelas citoplasmáticas. Vamos ver as organelas que são comuns às duas células, certo? Começando aqui, antes eu preciso falar do citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de fibras, de tubos, que está relacionado com a manutenção do formato da célula e também com a movimentação das organelas dentro do citoplasma, ok? A mitocôndria, gente, mitocôndria, né? Olha, são várias mitocôndrias na célula. Ela está relacionada com a respiração celular. Dentro dela nós encontramos também DNA. Então ela é responsável por fornecer energia para que aconteça o metabolismo, certo? Para que a célula funcione, para que ela trabalhe. Depois nós temos o retículo endoplasmático. É interessante porque o retículo ele pode ser de dois tipos: granuloso, não granuloso, rugoso ou não rugoso, liso. Você pode encontrar tudo isso quando você for fazer suas pesquisas. O granuloso, porque ele tem ribossomos aderidos à sua parede. O liso não, apesar de que eles estão ali juntinhos. Você vai encontrar o rugoso e o liso e o não granuloso juntinhos ali trabalhando. O rugoso está mais relacionado com a síntese de proteína. O não rugoso, não granuloso, está relacionado mais com a síntese de lipídios. Nós não vamos entrar muito em detalhes nas funções de cada organela, não. Eu vou citar só para você poder entender um pouquinho, mas depois a gente vai ter uma aula específica disso, tá bom? A próxima organela, os ribossomos, que a gente também vê lá na célula procarionte, que estão relacionados com a síntese de proteínas, né? Estão lá participando da produção das nossas proteínas. O peroxissomo, que ele está relacionado com a desintoxicação da célula. Não tem uma substância tóxica dentro da célula, que é a água oxigenada, a gente já conhece, né? Ela faz muito mal para a célula e precisa ser transformada em água e gás oxigênio. E quem faz isso? O peroxissomo. O complexo de Golgi, que você também pode encontrar em algumas fontes como complexo golgiense, é um conjunto de sacos achatados um em cima do outro, que está relacionado principalmente com o empacotamento de substâncias e a secreção dessas substâncias. Também é comum às duas células. E o lisossomo? O lisossomo, alguns autores trazem que ele também é encontrado em células vegetais. Aqui eu trouxe para você como se ele fosse uma exclusividade da célula animal. Qual que é a responsabilidade do lisossomo? O que ele faz? Ele vai atuar na digestão intracelular. Então, se tem alguma organela que não serve mais, parou de funcionar, o lisossomo vai lá, digere essa organela para poder utilizar o que for necessário e jogar fora aquilo que não for, formando vacuolos digestivos, para poder jogar o que não presta fora, tá? E também, se a célula fagocitar, se ela, entre aspas, só para a gente entender agora, se ela comer alguma coisa, por exemplo, os leucócitos, quando vão combater um micro-organismo e fagocitam esse micro-organismo, o lisossomo faz a digestão, faz a quebra desse micro-organismo, dessas substâncias, certo? E agora vamos trabalhar especificamente com aquelas organelas de cada uma das células que você não encontra na outra. Vamos começar com o animal. Ó, a gente já falou do lisossomo, que alguns autores trazem, que é encontrado em pequenas quantidades na vegetal. E os centríolos, que estão relacionados com a divisão celular. Nós vamos estudar a divisão celular e vamos ver que na célula animal o centríolo tem uma grande importância e ele não é encontrado na célula vegetal. E quais estruturas a gente encontra na célula vegetal e não encontramos na animal? Nós temos a parede celular de celulose, que é um tipo de carboidrato, tá? Essa parede celular, que você pode ver que ela é a parte mais externa, está aqui em verde, ela tem a função de proteger, de dar formato para a célula, de impedir que essa célula se rompa, caso ela ganhe muita água, né? Então ela está relacionada com a questão da proteção da célula vegetal. Nós temos aqui embaixo um vacúolo de suco celular que está relacionado, lembrando que ele é grandão, ele ocupa uma boa parte do citoplasma e ele está relacionado, ele é chamado de vacúolo de suco celular, porque aqui nos animais a gente encontra um outro tipo de vacúolo e lá nos protozoários também encontramos o vacúolo contrátil. Esse vacúolo relaciona-se com o armazenamento de substâncias e também com a regulação osmótica da célula, porque como é uma célula vegetal, gente, o vegetal ele não tem aquela coisa de conseguir sair para algum lugar se tiver um local alagado ou se estiver seco. Então essa questão do controle
de água da célula precisa ser muito controlado para que a planta consiga sobreviver. Então, quem ajuda a célula a fazer esse controle é o vacúolo de suco celular. E os plastos, que aqui nós vamos focar no cloroplasto, tá? Que é um tipo de plasto. Dentro dele nós encontramos clorofila, que está relacionada com a fotossíntese. Lembra? As plantas fazem fotossíntese para produzir matéria orgânica para ter energia. E isso acontece aqui dentro do cloroplasto. O cloroplasto, gente, é uma organela interessantíssima, porque dentro dele tem DNA. Só tem dois que nós encontramos DNA, lembra? Duas organelas, a mitocôndria e o cloroplasto. Certinho? Gente, olha o tanto de coisa que a gente aprendeu. Então vamos recapitular rapidinho as semelhanças. São células eucariontes com relação às estruturas. Tem membrana plasmática, tem núcleo organizado. Olha a quantidade de coisas semelhantes que elas têm em termos de organelas. Então vamos para as diferenças, porque o que é semelhante, na verdade, a gente tem que saber diferenciar. Célula vegetal tem parede celular de celulose, tem vacúolo de suco celular e tem cloroplasto, que eu não encontro no animal. E no animal eu tenho lisossomo e tenho centríolos. Certinho? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido muito. Se ficou alguma dúvida, deixa um recadinho aqui pra mim, tá? Que eu vou lá e te respondo e te ajudo a entender o que você não entendeu. Pode ir também lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora e até a próxima aula. Um beijo da Profa Chá. Tchau, a gente se encontra.